Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o início do Seminário Nacional feito pelo PT e a Fundação Perseu Abramo, intitulado A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores. Comentamos também e apresentamos a proposta de resolução feita pela tendência petista à articulação de esquerda para a reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorre neste sábado, dia 7 de dezembro. E ouvimos ainda informes de diversos companheiros e companheiras que estão em Brasília, participando do seminário, mas também de reuniões dos coletivos nacionais setoriais do PT e qual que é a pauta de discussão dessas instâncias para o ano de 2025. E pessoal, ontem, quinta-feira, dia 4 de dezembro, teve início em Brasília o Seminário Nacional A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores. O seminário é organizado pelo PT, com a sua fundação, a Perseu Abramo, e na convocatória é dito que o objetivo desse seminário é discutir os desafios e a realidade brasileira, estratégias partidárias e caminhos para o futuro. O seminário começou ontem, como eu disse, através de vários painéis organizados e mediados por membros da Executiva Nacional do PT, discutindo temas como, por exemplo, a comunicação social, falando sobre os desafios na área da economia, da desigualdade. E na próxima edição aqui do podcast, nós vamos tentar escutar alguns companheiros que participaram, né, dos painéis e qual que é a sua opinião, a opinião deles acerca do que de fato aconteceu. Uma vez que foi dada uma grande carga de energia para que esse seminário se realizasse, tem muita gente de várias partes do país, militantes, né, de praticamente todos os estados estão presentes aqui, e um espaço como esse certamente deveria servir para municiar a militância do partido para o ano 2025, discutindo profundamente as grandes questões, mas obviamente também permitindo que as pessoas pudessem falar. E o que acabamos vendo, infelizmente, foi, pelo menos em alguns painéis, uma limitação muito grande das falas, né, muitas vezes, no máximo 10 falas, 5 virtuais, 5 presenciais, e depois com as falas novamente devolvidas para a mesa dos trabalhos. E o fato é que no espaço como esse, obviamente é importante que se realize, que aconteça, mas tem que ser pensado e organizado para garantir uma ampla participação, inclusive com transmissão, com interação com os militantes do partido, que estão terminando o ano 2024, querendo saber de fato quais são, né, as táticas, a estratégia do partido para enfrentar esses tempos de guerra que a gente está vivendo. Próxima edição aqui do programa, como eu falei, a gente vai fazer um balanço um pouco mais completo acerca deste seminário. Seminário que antecipa a reunião do Diretório Nacional do Partido. O seminário teve 2 dias. A reunião, infelizmente, uma das poucas presenciais de todo este mandato, ocorrerá apenas no sábado, dia 7. Uma reunião que começa tarde e tem uma pauta que, a princípio, deveria ter muito mais tempo a ser discutida e muitos outros assuntos a serem tratados. A pauta se resume a o PED 2025, que é o processo de eleições diretas do PT, um ponto de conjuntura, um ponto sobre o aniversário do PT e um ponto sobre substituições no Diretório Nacional do partido. De início, é importante frisar que nós, da articulação de esquerda, fizemos uma solicitação formal à presidência do partido, bem como ao secretário-geral do partido, de que fosse incluído na pauta um ponto sobre as comissões de ética que estão pendentes de julgamento do atual deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro. Porque existem pelo menos 2 casos, 2 pedidos de comissão de ética relacionados ao atual deputado Washington Quaquá, que estão pendentes de análise, que não foram sequer admitidos ainda para sua respectiva análise. E o fato é que estamos terminando 2024 e, em breve, este
deputado federal vai tomar posse como prefeito, esses assuntos não podem ficar não discutidos. Uma dessas solicitações é feita por militantes do PT do próprio estado do Rio de Janeiro, por dirigentes, né, do PT carioca, do estado do Rio de Janeiro, e um outro caso é assinado por diversas tendências, como a Articulação de Esquerda, a Avante, a ADS, Diálogo e Ação Petista, a EPS, a Militância Socialista, a Resistência Socialista e o Socialismo em Construção, pedindo comissão de ética para o Quaquá, em especial depois que ele publicou em suas redes fotos ao lado do ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, responsável direto pela morte de centenas de milhares de pessoas, o Eduardo Pazuello. Bom, é importantíssimo que esses casos não sejam esquecidos, que a comissão de ética trate. Nós insistimos para que esse ponto entrasse na pauta e esperamos que, na reunião de amanhã, seja pautado e que o assunto apareça, porque ele não pode ser esquecido. E já com relação ao ponto de conjuntura, foi aberto um prazo para que as tendências do partido enviassem propostas de resolução, textos, para serem apreciados e votados na reunião de amanhã. Eu passo a fazer agora a leitura do texto enviado da contribuição feita pela articulação de esquerda, que está publicada no site página13.org.br. E a contribuição da E para a reunião do DN diz o seguinte, abre aspas, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunido no dia 7 de dezembro de 2024, debateu a situação nacional, regional e mundial, aprovando a seguinte resolução. 1. O DN Nacional do PT, em sua primeira reunião após a realização do segundo turno das eleições municipais de 2024, dirige uma saudação a toda a militância da esquerda brasileira que defendeu nossas cores, nossa bandeira, nossas propostas e nossa estrela no primeiro e no segundo turno das eleições de 2024. É desta atuação militante que depende e continuará dependendo a vitalidade e o futuro do nosso partido e da classe trabalhadora brasileira. Conclamamos a militância petista a seguir debatendo o resultado das recentes eleições municipais, tendo em vista não apenas de corrigir os nossos erros, mas também apontar mudanças indispensáveis no sistema político e eleitoral brasileiro. O Diretório Nacional do PT dirige uma saudação à militância da Frente Ampla e ao povo do Uruguai, que acaba de eleger o presidente Yamandu Orsi. Trabalharemos pelo aprofundamento da relação entre nossos povos, governos e partidos, inclusive na perspectiva da integração regional, latino-americana e caribenha. O Diretório Nacional debateu também os impactos resultantes da vitória e futuro governo, a partir de 20 de janeiro de 2025, de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. As recentes declarações de Trump, ameaçando os países integrantes dos BRICS e demais iniciativas que sinalizem uma ordem financeira e monetária internacional alternativa, a nomeação do Marco Rubio para secretário de Estado, as pressões sobre o México e inúmeras outras medidas indicam que teremos pela frente um período muito conflitivo, frente ao qual devemos reagir de forma altiva e ativa, sendo particularmente importante a solidariedade com a República de Cuba. O Diretório Nacional do PT alerta para a gravidade da situação mundial, como demonstrado tanto pela situação climática e ambiental, quanto pela situação política e militar. A tentativa de golpe na Coreia do Sul e a crise política na França são algumas das expressões recentes deste contexto dramático, onde se destacam a continuidade do genocídio praticado por Israel contra o povo da Palestina e a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, o envolvimento cada vez maior dos Estados Unidos, da OTAN e de inúmeros países europeus, com crescentes ameaças de uso de armas nucleares. 5. O desempenho eleitoral da extrema-direita nos Estados Unidos e em vários países da Europa deve ser respondido, de nossa parte, com mais e melhores políticas de desenvolvimento, ampliação do bem-estar social, defesa da soberania nacional e das liberdades democráticas. O caminho para derrotar a extrema-direita passa pelo enfrentamento ao neoliberalismo e pela mobilização popular. Nesse sentido, o Diretório Nacional do PT orienta a militância petista a convocar, a ajudar a organizar e participar dos atos convocados pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, bem como pela CUT, MST e UNE para o dia 10 de dezembro. O Diretório Nacional do PT saúda a CUT por ter proposto a inclusão na pauta dos atos de 10 de dezembro da taxação sobre os ricos, o não à PEC do estupro e a luta contra a escala 6 por 1. Mantido o destaque para a principal palavra de ordem, sem anistia para os golpistas. 7.
As investigações feitas pela Polícia Federal confirmam o envolvimento ativo de Jair Bolsonaro, de ministros de seu governo e da cúpula militar em uma tentativa de golpe, que incluía a previsão de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. 8. As investigações devem prosseguir com as devidas prisões preventivas, julgamentos e condenações. Mas é preciso também tomar as medidas institucionais compatíveis com a gravidade da situação, entre as quais modificar o artigo 142 da Constituição, alterar a cultura política e institucional das Forças Armadas brasileiras, mudar os parâmetros atualmente vigentes na formação de oficiais. O Ministério da Defesa deve deixar de ser porta-voz da corporação e passar a ser instrumento ativo da subordinação dos militares às diretrizes do governo, às liberdades democráticas, à soberania nacional. Ademais, é necessário afastar imediatamente, enviar para a reserva e processar não apenas os golpistas assumidos, mas também todos os comandantes que, ao saber do golpe, não denunciaram imediata e publicamente. General que sabe de uma trama golpista, não dá voz de prisão, não judicializa e não publiciza o ocorrido, é cúmplice passivo do golpe. 9. O Diretório Nacional do PT exige ainda que seja não apenas retirado de circulação, mas também desautorizado publicamente o vídeo em que a Marinha ofende o povo brasileiro. O PT defende que o Brasil tenha forças armadas poderosas, ou seja, efetivamente capazes de defender a soberania nacional, mas não aceita que funcionários públicos se achem melhores e superiores ao povo brasileiro, um povo que trabalha muito e merece respeito. 10. É preciso mobilizar a sociedade brasileira em defesa das liberdades democráticas. Contra um golpe, fracassado ou não, não basta a ação das instituições. É preciso que o povo vá às ruas. Nesse sentido, além do engajamento do PT nas mobilizações do dia 10 de dezembro de 2024, é decisivo reafirmar nosso apoio junto à classe trabalhadora, não apenas de quem votou em nós em 2022, mas também dialogando com os que ainda seguem sob influência da extrema-direita e da direita tradicional. Lembrando que o potencial de mobilização da classe trabalhadora está relacionado a vários fatores, entre os quais a situação econômica, o bem-estar social e como as pessoas enxergam as perspectivas de futuro individuais e coletivas. Neste sentido, o Diretório Nacional do PT considera necessária uma revisão do pacote de cortes divulgado pelo governo. Tal pacote, divulgado na noite de 27 de novembro pelo governo, através de um discurso do ministro Fernando Haddad, inclui medidas positivas e negativas do ponto de vista da classe trabalhadora. Entre as medidas positivas, por exemplo, citamos as de isenção do imposto de renda, as que propõem aumentar as alíquotas efetivas de imposto de renda pagas pelos muito ricos, as que afetam as emendas parlamentares, assim como as tímidas propostas que afetam os militares. Entre as medidas negativas, por outro lado, citamos as que reduzem o crescimento do salário mínimo, as que afetam o Bolsa Família, o abono salarial, o benefício de prestação continuada, BPC, e outras políticas públicas. Destaque-se que as citadas medidas positivas dependem da aprovação ou concordância de outros poderes. Ademais, em vários casos, não terão aplicação imediata. Já as medidas negativas, que recaem sobre nossa base social e eleitoral, especialmente sobre a parcela da classe trabalhadora mais pobre, é a que ganha até 2 salários mínimos, podem ter efeitos quase imediatos. Ponto 12. Os chamados mercados, ou seja, as grandes fortunas, os imensamente ricos, que comandam a economia nacional, inclusive as grandes empresas, não ficaram satisfeitos com o pacote apresentado pelo governo. A insatisfação dos mercados foi acompanhada de uma onda especulativa contra o real, a qual o Banco Central assistiu passivamente. A omissão do Banco Central frente à onda especulativa é um crime contra o povo brasileiro e a economia nacional. A postura de Campos Neto é uma mistura de omissão e sabotagem. É obrigação do BC intervir no mercado, utilizando os diferentes instrumentos que tem à sua disposição. No governo passado, o presidente do BC usou 65,8 bilhões de dólares a fim de manter o câmbio sob controle. Só na véspera das eleições de 2022, Campos Neto vendeu 20,85 bilhões de dólares. No governo anterior, o BC interveio 122 vezes no mercado de câmbio. No atual, só interveio 2 vezes. A verdade é a seguinte: os mercados e o Banco Central anunciam que o país está em crise. Como o PIB e a taxa de desemprego apontam no outro sentido,
tanto o mercado quanto o BC se esforçam para tornar realidade a crise que eles mesmos profetizam. Ponto 13. O mercado não gostou do plano, entre outros motivos porque queria mais. O modelo e objeto de desejo da Faria Lima é o atual governo argentino, onde a miséria e o desemprego crescem e o PIB cai. Entretanto, o ataque dos mercados não altera os seguintes fatos. Dos 71,9 bilhões de reais estimados de cortes no biênio 25-26, a maior fatia, 26,6 bilhões de reais, sairá do abono salarial, do salário mínimo, do Bolsa Família e do BPC. Portanto, conforme demonstrado por estes e outros dados, o custo principal do ajuste recairá sobre gente pobre e trabalhadora, não sobre os que vivem da especulação e benefícios tributários. Ponto 14. A situação objetiva e a correlação de forças podem obrigar um governo popular a fazer menos do que gostaria, ou inclusive a fazer o que não gostaria. No caso, entretanto, o Diretório Nacional do PT considera que existe espaço para agir diferente. Há espaço e há necessidade. Inclusive, à medida que o mercado financeiro não aceita nem mesmo isto que foi proposto. Por isso, o DN do PT orienta a bancada federal a apoiar ativamente a aprovação das medidas positivas e a propor alterações nas propostas negativas, principalmente no tema do salário mínimo. O salário mínimo deve continuar crescendo, com reajuste da inflação e incorporação integral da evolução do PIB. Não faz sentido o governo Lula fazer aprovar em 2024 uma medida que garante aos trabalhadores o reajuste inflacionário mais a evolução do PIB e logo em seguida defender aprovar uma medida que retrocede em relação a isso. Item 15. O pacote anunciado no dia 27 de novembro inclui uma única medida a respeito dos chamados gastos tributários, gastos estes estimados em 6% do PIB, ou seja, 600 bilhões, dos quais 100 bilhões, ou 1% do PIB, são concedidos diretamente às empresas, conforme lista que foi divulgada recentemente pelo próprio Ministério da Fazenda. A citada única medida prevê que, se houver déficit primário em 2025 em diante, no exercício seguinte, a apuração do déficit ficaria vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários. O DN do PT defende que sejam tomadas medidas imediatas no sentido de revogar parte dos benefícios recebidos por estas grandes empresas, muitas das quais se beneficiam da especulação financeira. Ponto 16. O DN do PT lembra que o Brasil tem uma taxa de endividamento público pequena quando comparada com inúmeros outros países do mundo. A taxa líquida de endividamento público com relação ao PIB é pequena. O custo financeiro é elevado devido à alta taxa de juros. A solução para esse problema deve ser buscada por meio de políticas que aumentam o PIB e diminuem os juros. De toda forma, não é correto dizer que existe a crise fiscal em nosso país. Nesse sentido, o único motivo para fazer o pacote fiscal é respeitar as determinações do chamado arcabouço fiscal, proposto pelo nosso próprio governo numa tentativa de acomodar as pressões do setor financeiro. Mas as pressões não cessam e, inclusive, aumentam, independente do que faça ou deixe de fazer o governo. O que os mercados querem é que entremos em estado de ajuste permanente, o que nos leva a questionar a utilidade e a necessidade dos parâmetros atualmente estabelecidos pelo novo arcabouço fiscal. Ponto 17. Neste sentido, o DN do PT propõe que, de forma similar ao que foi feito com os precatórios, se retire dos cálculos determinados pelo NAF as políticas sociais, como, por exemplo, saúde e educação. Ao mesmo tempo, o DN do PT implementará uma campanha nacional por uma reforma tributária que faça os ricos pagarem o que devem ao país, em sintonia com os esforços feitos no G20 pelo governo, inclusive o Ministério da Fazenda, em favor de uma tributação progressiva. Este é um dos caminhos para aumentar a arrecadação e manter estáveis as contas públicas, sem penalizar os pobres. Essas medidas são absolutamente fundamentais para politizar a disputa em curso e demarcar melhor a posição do governo como favorável à sua base social. É por esse caminho de tensionamento que alteraremos a nosso favor a correlação de forças do próximo biênio e do próximo que virá depois das eleições de 2026. Ponto 18. O DN do PT lembra que o pacote divulgado pelo governo não inclui nenhuma medida visando reduzir a taxa de juros, taxa que constitui isoladamente o maior problema para as contas públicas do país. Lembramos que o estabelecimento das metas de inflação
é de responsabilidade do Copom, sobre o qual o governo tem ingerência e que a manutenção da meta em 3% foi um erro que ampliou a margem de manobra para o Banco Central desenvolver sua abusiva política de juros e sua inércia frente à especulação contra a moeda nacional. Os nomes indicados pelo presidente Lula para compor a direção do Banco Central devem ser instados a agir contra a condução antinacional e antipopular do atual presidente do Banco Central, indicado pelo presidente golpista Bolsonaro. A pressão por cortes de gastos, combinada com juros sempre altos, visa diminuir o emprego, derrubar o crescimento e aumentar a dívida, recolocando de forma permanente a necessidade de medidas de contenção, num círculo vicioso que continuará até que rompamos a lógica do austericídio. Do 19, por fim, o DN do PT convoca a militância do partido, inclusive os ministros petistas, a defender o governo Lula contra nossos inimigos, entre os quais aqueles que chantageiam o governo e tentam implementar uma política oposta à que foi vitoriosa nas eleições de 2022. Aprendemos com o ocorrido em 2015. Nossa pauta é a do desenvolvimento com ampliação do bem-estar social. Nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Ou o Brasil acaba com a especulação financeira, ou a especulação financeira acaba com o Brasil. Venceremos estas e outras lutas pela reconstrução e transformação do Brasil, mostrando que seguem vivos os ideais democráticos e socialistas que nos levam a construir o PT. Assinam Jandira Uehara, Júlio Quadros, Natália Sena, Olavo Carneiro, Patrick Campos, Rui Falcão e Walter Pomar. Pessoal, esse foi o texto apresentado pela articulação de esquerda, mas também assinado pelo companheiro Rui Falcão, pelos membros da E no DN, para o debate de conjuntura que vai ocorrer neste sábado, dia 7, na reunião do DN. Todavia, como já disse, o ponto de conjuntura é apenas um dos pontos da reunião, que também vai discutir o PED, substituições no DN, e é uma reunião muito curta, que já está marcada a começar tarde, depois de 2 dias de um seminário que, como eu também já falei, reuniu vários militantes do partido. O resultado, o texto aprovado, as principais discussões, a gente também vai trazer aqui na próxima edição do podcast. Lembrando que, além do texto da E, várias outras tendências também enviaram contribuições. Inclusive, existe um texto da CNB, que é, atualmente, a tendência majoritária do partido. Um texto que merece um comentário à parte. Afinal de contas, fala de, certamente, a realidade de um outro país. Um texto que fala que o Brasil está vivendo um ciclo de reindustrialização, um ciclo de crescimento, em que as condições de vida das pessoas têm melhorado, enfim. É um texto que merece, e a gente vai falar sobre isso também na próxima edição. E agora, para a gente dar continuidade, a gente vai ouvir uma série de pequenos informes feitos por companheiros e companheiras da articulação de esquerda, que atualmente compõem os coletivos nacionais dos setoriais do partido. Vários deles estão reunidos aqui desde ontem, ficam também ao longo desse fim de semana, e são esses informes que a gente passa a escutar a partir de agora. A gente começa ouvindo o companheiro Ian Ribeiro, que atualmente compõe a Secretaria Nacional da Juventude do PT. Fala, companheirada ouvinte do podcast. Aqui é o Ian Ribeiro, faço parte da Executiva Nacional da Juventude do PT e da Coordenação Nacional da JAI. Nesse fim de semana, em conjunto com o Seminário Nacional do PT, está acontecendo o Conselho Político da Juventude do PT. Instância essa que reúne toda a Executiva Nacional da Juventude do PT e os secretários estaduais. Esse conselho foi chamado com o intuito de aprovar, para ser discutido no próximo Congresso, um regimento interno da juventude do PT. Como se na conjuntura atual não houvessem diversas lutas acontecendo. E frente a isso, nós da Juventude da Articulação de Esquerda estamos apresentando ao conjunto do Conselho Político uma proposta de uma jornada nacional de mobilização contra a escala 6 por 1, uma das principais pautas de luta que aconteceram nesse último ano, protagonizado pela juventude, que tem impacto direto na juventude trabalhadora, que é uma das maiores atingidas pela escala 6 por 1. É inadmissível que a juventude do PT não esteja com isso na ponta da língua e preparada e nas ruas para lutar pelos direitos dos trabalhadores jovens desse país. Então, nesse intuito que nós estamos apresentando essa proposta para o Conselho Político, queremos muito que ela seja aprovada, desejamos muito que ela seja aprovada, e mesmo não sendo aprovado, nós tocaremos uma jornada de mobilização nacional, o que é necessário que a gente esteja
organizando e lutando ao lado dos jovens trabalhadores. É inadmissível a juventude do PT estar alheia a esse processo de luta tão importante que hoje vem acontecendo. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. E para falar sobre as reuniões e atividades do Coletivo Nacional de Mulheres, a gente escuta agora nossa companheira Wilma, do Distrito Federal. Olá, companheiras, companheiros. Podcast para tempos de guerra. Aqui é a Wilma do Distrito Federal. Nos dias 5 e 6, estamos participando do seminário sobre a realidade brasileira e aproveitamos o momento para fazer reunião do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, momento em que fizemos uma breve análise de conjuntura, abordando 2 pontos essenciais e seus efeitos sobre a vida das mulheres trabalhadoras. O primeiro é sobre as tentativas de golpe contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa democracia, contra a classe trabalhadora. E o outro ponto foi sobre os impactos do pacote de corte de gasto na vida das mulheres trabalhadoras. Levantamos alguns pontos essenciais, mas infelizmente a gente não aprovamos um texto ou mesmo redigimos um texto para que a gente possa reproduzir para o conjunto da militância petistas a nossa opinião. Pouco abordamos sobre o PED, processo de eleições diretas, que ocorrerá o ano que vem, e também o encontro setorial, que vai acontecer desde os municípios ao nacional. Outros 2 pontos que abordamos foi sobre o caso de violência sexual contra adolescente praticado por um militante do PT do Distrito Federal, no qual entramos com comissão de ética, com pedido de comissão de ética, e infelizmente a gente não teve êxito porque o acusado se desfiliou antes da apresentação pela comissão de ética do parecer. E um outro caso é sobre a votação da PEC 164 de 2012, da qual intitulamos como PEC do estuprador, do estupro, já que prevê a revogação do aborto legal já previsto em lei, lembrando que são os 3 casos: um caso de estupro, caso de risco de morte para a mãe e também no caso de anencefalia do feto. Um deputado federal do PT Piauí votou favorável à referida PEC e, a partir daí, nós, enquanto coletivo nacional, definimos estratégias acerca de como proceder com o caso. Fora isso, não vamos debater em algum momento, até final do dia 6, sobre o processo de formação que ocorrerá, né, pela Secretaria Nacional de Mulheres no próximo ano. Deixo meu abraço. Tchau. Valeu, Wilma. Obrigado, companheira. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra na próxima semana para falar do resultado da reunião do DN, das discussões que foram feitas, bem como para apresentar a resolução aprovada. E demais informes acerca de como foi o seminário realizado ao longo dessa semana. Saudações petistas e até mais.